Olá, eu sou Marilene Costa, médica, psiquiatra integrativa, psicoterapeuta, psicodramatista, especialista em transtorno bipolar. Algumas pessoas me perguntam, mas doutora, não existe RQE, ou seja, especialidade de transtorno bipolar no Brasil? Como a senhora se diz, especialista em transtorno bipolar? Simples, gente. Eu trabalho com transtorno bipolar há mais de 18 anos. E eu sou membro da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar, a ISBD, há mais de 10 anos. No Brasil, não somos chamados necessariamente de especialistas em transtorno bipolar, mas no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, somos sim considerados especialistas em transtorno bipolar. Mas hoje eu vim falar com vocês a respeito da ansiedade. O que a ansiedade tem a ver com a bipolaridade? Eu costumo dizer, todo bipolar apresenta ansiedade. Mas nem todo ansioso é bipolar, é claro. O que nós precisamos fazer é o diagnóstico diferencial e tomar o cuidado para que uma pessoa que chegue ao consultório com um quadro de ansiedade não seja diagnosticado erradamente com ansiedade e não seja medicado com antidepressivos, ao invés de se começar com os estabilizadores do humor. Você precisa ter a certeza de que aquele paciente não é bipolar. E como ter essa certeza? Existem alguns transtornos que andam lado a lado como comorbidades ou até como sintomas da bipolaridade. Vou citar aqui a própria ansiedade, a depressão, que pode ser uma depressão monopolar ou pode ser uma depressão do transtorno bipolar. O que chamam hoje em dia de síndrome do pensamento acelerado, que na verdade nada mais é do que ansiedade. A dependência química, porque o transtorno bipolar pode apresentar nos períodos de compulsão, que ele sempre tem períodos de compulsão por álcool e drogas ilícitas. Também nós temos pensamentos do tipo obsessivo-compulsivos e comportamentos obsessivo-compulsivos que se confundem com o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, a pessoa apresenta fala acelerada, pensamento acelerado, comportamento opositor desafiador, irritabilidade, agressividade, sintomas que nós encontramos no bipolar também. É necessário fazer o diagnóstico correto para não fazer uma medicação que vá agravar o bipolar ao invés de tratar. Para fazer esse diagnóstico adequado, é importante que você faça uma história muito bem feita. Você tem que pesquisar desde a infância, adolescência, sexualidade, religiosidade, histórico familiar. E você vai encontrar no bipolar, normalmente, uma boa parte dos bipolares tem início do quadro na infância. Então, na infância, você já pode encontrar quadros de comportamento opositor desafiador, irritabilidade, períodos de sintomas depressivos, né, que na criança tem suas peculiaridades. Na adolescência, aquela rebeldia do adolescente pode já ser início de sintomas de bipolaridade. A hipersexualidade, ou seja, a criança que já se masturba desde cedo, ou adolescente que se masturba em excesso, a pessoa que tem aquela lembrança de que meus coleguinhas, meus colegas conversavam sobre sexualidade e nenhum era tão, pensava tanto em sexo, se masturbava tanto quanto eu. Então isso é uma característica que pode ser avaliada e questionada se a pessoa não realmente é um transtorno bipolar. Nós temos que investigar também comportamentos de risco, como dirigir perigosamente, dirigir em alta velocidade, gostar muito de festas, ter relações sexuais sem uso de preservativo. Alguns comportamentos de risco são sintomas também do transtorno bipolar. E nós podemos, por fim,
fazer a avaliação da família, né? Nós vamos fazer a pesquisa dos antecedentes mórbidos familiares. O que é isso? São sintomas ou doenças, transtornos que os familiares apresentam. Então, se você tem uma pessoa com quadro de ansiedade, com alguns desses indícios que eu já falei, e tem vários familiares com depressão, fique atento, provavelmente é uma bipolaridade, e esses familiares provavelmente também são bipolares, principalmente quando vem alguma história de suicídio. E vocês precisam lembrar, que eu já falei várias vezes, depressão não é só pensamento negativo, angústia e tristeza. Depressão pode ser falta de energia, falta de motivação, dificuldade para realizar aquelas tarefas de trabalho, tarefas caseiras que antes você realizava com tranquilidade, dificuldade de concentração e de memória, juntamente com a energia e com a cabeça meio anuviada, meio confusa, meio o fog, o brain fog. Então, isso também são sintomas de ansiedade que muitas vezes passam desapercebidos. Vocês lembram? Eu sempre falo, o transtorno bipolar apresenta fases. E uma dessas fases pode ser, sim, a ansiedade. Então, quais as fases do transtorno bipolar? Temos a euforia, que é quando a pessoa está acelerada, mas não chega a estar fora do normal. Temos a hipomania, quando ela está fora do normal, muito acelerada. Ela está falando demais, ela está fazendo muito plano, ela está começando atividades e abandonando pela metade. Ela tem aquele impulso, aquele ímpeto de fazer coisas, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então tem essa fase de hipomania, tem a fase de mania, que é os sintomas da hipomania um pouco mais exagerados e com paranoias, delírios persecutórios, delírios de ciúmes, delírios de ruína, de que a pessoa não vai conseguir atingir seus objetivos, de que ela vai envelhecer e vai ficar na miséria, na pobreza, e vai passar dificuldade. E temos as fases de depressão, temos a fase de depressão, de sintomas depressivos sem fechar um diagnóstico de depressão, temos a fase mista, que é a fase em que a pessoa fica irritada também, são sintomas de aceleração, junto com sintomas negativos, que acabam causando a irritabilidade e agressividade, que pode se confundir com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também é opositor desafiador, também fica agressivo com as pessoas, irritado. Sintomas de pensamentos obsessivos, repetitivos, sintomas de pensamentos fixos, que geralmente são humor congruentes, ou seja, vai depender do estado de humor daquela pessoa. E isso confunde com o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Mas a ansiedade, ela está sempre presente. Aqueles sintomas de ansiedade, que são aceleração do pensamento, angústia, aperto no peito, aperto nó na garganta, taquicardia, palpitação, alteração do sono, alteração do apetite, medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder as pessoas que a pessoa ama, principalmente alguém de quem ela é dependente ou está dependente naquela fase, naquele período. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Você não pode chegar para um paciente que conte apenas sintomas de ansiedade e já fechar um diagnóstico de ansiedade e já iniciar um antidepressivo. Isso pode até matar o paciente, porque um paciente tomando antidepressivo, se ele for bipolar, ele pode ficar muito acelerado e ao mesmo tempo muito irritado, muito agressivo, ele pode ter uma autoagressividade e pode vir a cometer suicídio. Então precisamos ter muito cuidado. Outro cuidado também é que existem formas de você tratar a ansiedade sem usar benzodiazepínicos, tarja preta. Então, o médico precisa evitar ao máximo possível, o uso de benzodiazepínicos, porque os benzodiazepínicos, eles causam desestabilização do humor, principalmente quem é bipolar, e eles podem desencadear sim um transtorno bipolar, além de que
o paciente pode deixar de consultar com aquele médico e passar a frequentar um médico de cada vez e ficar pedindo receita e se tornar dependente daquela medicação. Tem muitos pacientes que chegam até mim que já estão há mais de 5, 10, 15, 20 anos utilizando tarja preta benzodiazepínico e que nós fazemos a retirada, mas é muito difícil. O desmame tem que ser muito lento, às vezes tem idas e vindas. Você começa a fazer o desmame e está indo muito bem, quando chega uma dose bem baixa, o paciente apresenta uma crise de ansiedade e ele volta a tomar aquele benzodiazepínico, então é muito difícil tirar. Lembrando que o benzodiazepínico, ele causa uma depressão do sistema nervoso central, ele diminui as funções cardíacas e funções pulmonares. E numa pessoa idosa, a pessoa pode já estar tomando benzodiazepínico há 30 anos, ela começou quando era nova. Quando ela se torna idosa, o risco de morte súbita é muito grande. Bom, falei de vários assuntos, mas o principal é: observe, todo bipolar tem ansiedade. A ansiedade é uma fase do transtorno bipolar. Não vá prescrever benzodiazepínicos, não vá tomar benzodiazepínicos ou antidepressivos se você tem ansiedade e se o diagnóstico não for muito bem pesquisado. E uma pesquisa bem feita demanda tempo. Meu paciente de primeira vez, para eu fazer essa análise, demora de 1h30 a 2 horas. Menos do que isso, uma consulta rápida, você jamais vai ter um diagnóstico correto, a menos que seja um golpe de sorte. Por hoje é só. Muito obrigada. Continue acompanhando meu canal. Tchau.